Saudações, galera! Nessa videoaula de hoje, nós vamos começar a compreender o significado de uma equação e também a transformar a linguagem escrita na linguagem matemática, que é a linguagem simbólica, certo? Então perceba que equações é um assunto muito vasto, existem equações de vários modelos que você vai estudar para o resto da vida. Então é importante, muito importante, é extremamente importante que nós comecemos esse estudo sem dúvida. Que nós comecemos esse estudo com atenção direcionada 100%. Tudo certo? Então acompanhe, por favor. Equações. Vamos responder juntos as questões abaixo. Primeiro vamos verificar aqui o seguinte. Hoje Fernando tem 10 anos, né? Hoje esse garoto, Fernando, tem 10 anos. Qual será a idade de Fernando nesse mesmo mês e dia daqui a 10 anos? Então, se Fernando tem 10 anos hoje, né? Daqui com mais 10 anos, nessa mesma data de hoje, quantos anos vai ter Fernando? Ora, é muito simples verificar isso porque se Fernando tem 10 anos hoje, tá, que ele já tem 10 anos, né? Daqui com 10 anos ele vai ter mais 10 anos, ou seja, 10 mais 10 é 20. Então daqui com 10 anos o Fernando vai ter 20 anos. A letra B. Se Fernando tem 10 anos hoje, qual será a idade de Fernando nesse mesmo mês daqui a 25 anos? Bem, se Fernando já tem 10 anos, daqui com 25 anos, quando se passar 25 anos, ele vai ter quantos anos? Então eu vou somar com mais 25. Né? Por quê? Porque vão se passar mais 25 anos. E quando você somar 10 mais 25, isso aqui vai ser igual a 35 anos. Então daqui com 25 anos, Fernando vai ter 35 anos. Letra C. Se Fernando tem 10 anos, quantos anos Fernando terá daqui com X anos? Perceba que X não é um número, é uma letra, né? Que representa um valor numérico, que eu não sei qual é. Então a gente vai usar o mesmo raciocínio. Se Fernando tem 10 anos hoje, então 10 anos, quando se passar X anos, ele vai ter 10 mais X anos. 10 mais X eu não posso dizer que é 11X, que é 12X, que é 4Y, não. 10 mais X é o próprio 10 mais X, que para diferenciar eu vou colocar aqui entre parênteses. E isso aí é um valor numérico para mim, representa um número. Né? Se o x for 25, eu vou ter 10 mais 25, que é 35. Se o x for 10, eu vou ter 10 mais 10, que é 10, e assim por diante. Aqui nós temos uma representação, né, genérica, digamos assim. Segunda questão. Quando Carla subiu na balança, o visor mostrou 46 quilogramas. Né? O visor mostrou que Carla estava pesando 46 quilogramas. Qual o peso de Carla se ela, letra A, ganhar 10 quilos? Bom, se Carla tem 46 quilogramas, se ela ganhar 10 quilos, então ela está ganhando, ela ganhou, então mais 10 quilos. 46 mais 10, ela vai ter 56 quilogramas, né? Vai ficar mais gordinha, certo? E se ela perder 5 quilogramas? Bom, se a Carla tem 46 quilogramas, se ela perder 5, perder é subtrair, né? 46 menos 5, a gente vai ter aqui 41 quilogramas. Se ela perder 5, ela vai ficar com 41 quilogramas. Letra C, se ela ganhar X quilogramas. Ora, Carla tinha 46 quilos. Se ela ganhar X quilogramas, ela vai ter aí 46 mais X quilogramas, que a gente vai representar colocando aqui no parênteses para ficar mais arrumadinho. E se ela perder Y quilogramas?
Carla tinha 46 quilogramas. Se ela perder Y quilogramas, ela vai ficar com 46 menos Y quilogramas, certo? Então, quando eu não conheço um determinado valor, eu represento por uma variável, por uma letra. E a letra, ela faz papel de um número e fica representado da forma como você percebe a letra C e a letra D. Tá? Próximo item, conhecendo equações. Em uma situação, quando precisamos encontrar o valor de um ou mais números desconhecidos, transformamos o texto que apresenta o problema em uma sentença matemática, usando letras e símbolos. Gente, essa parte é uma parte muito bela, entretanto também muito delicada da matemática, onde alguns alunos têm problema. Eu costumo dizer que para você ser um bom estudante de matemática, você também tem que ser uma espécie de tradutor, que você vai traduzir a linguagem corrente, né, o texto, em linguagem matemática, em linguagem simbólica. É isso que está dizendo esse parágrafo, certo? Vamos lá. Imagine resolver situações usando palavras e desenhos. Parece bastante complicado, não é? Mas durante muito tempo era assim que as situações com números desconhecidos eram resolvidas. Há muito tempo atrás, os matemáticos, hindus, gregos, eles usavam desenhos para representar valores desconhecidos, ou criavam símbolos estranhos para representar um valor que eles desconheciam. Mas durante muito tempo era assim que as situações com números desconhecidos eram resolvidas. O uso de letras para representar os números desconhecidos facilitou a resolução de problemas e trouxe enormes progressos para a matemática. Então, gente, depois, não é, com o passar do tempo, se não me falha a memória, foram os hindus, né, lá da Índia, né, eles que começaram a representar por letras valores numéricos que desconheciam, que era desconhecido naquela determinada situação, problema. Acompanhe a situação aqui, ó. Passeando com seus netos, Helena percorreu 2/5 do comprimento total de uma avenida. Se andasse mais 40 metros, teria percorrido a metade da extensão total da avenida. Então a gente vai resolver esse problema aqui, ó. Por qual meio de qual sentença matemática poderíamos obter em metros a extensão total dessa avenida? Primeiro precisamos encontrar um número que represente em metros a extensão total da avenida. Vamos indicar esse número pela letra X e fazer um esquema da situação. Então olha aqui, nós temos aqui a avenida, está desenhada bonitinha. Se não tivesse, eu poderia rabiscar, fazer o que a gente chama de uma espécie de um rabisco mesmo, né? Não precisa ser um desenho perfeito, só para que eu possa interpretar o problema. Então nós temos aqui o tamanho total da avenida. Ela começa nesse ponto aqui e termina aqui nesse outro ponto. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar. O problema ele está sendo dado em função do comprimento total da avenida. Eu não sei o comprimento da avenida, eu não sei quantos metros, quantos quilômetros ela tem. Então a primeira coisa que eu faço, já que eu vou precisar da representação desse tamanho da avenida, né, que é em função desse comprimento que o problema está sendo trabalhado, então a primeira coisa que eu faço é representar o comprimento dessa avenida. Já que eu não conheço, eu represento por uma letra. Então vamos chamar de X. Então X aqui, gente, está representando a extensão total da avenida. Tá? O comprimento total dessa avenida eu representei pela letra X. Então o que é que diz o problema? Voltando lá. Passeando com seus netos, Helena percorreu 2/5 do comprimento total da avenida. Então se ela percorreu 2/5, ó, é como se eu dividisse a avenida em 5 pedaços. Cada pedaço é 1/5. Como ela percorreu 2/5, ela percorreu mais ou menos esse comprimento aqui, ó. Ela saiu daqui, do início da avenida, e chegou até aqui nesse ponto, percorrendo 2/5 da avenida.
certo? Como é que eu represento esse 2/5 da avenida? 2/5 do total da avenida. Se o total é representado por x, então a distância que Helena caminhou com seus netos é 2/5 desse total. É 2/5 de x. Só que o problema diz, se ela tivesse andado mais 40 metros, se ela tivesse andado mais esse pedacinho, ela chegaria na metade da avenida. Você pode ver, olha, a avenida total é daqui para cá. Metade é aproximadamente aqui, é mais ou menos bem aqui metade. Então, se ela andou 2/5 dx e se ela tivesse percorrido mais 40 metros, ela teria chegado no metade do comprimento total da avenida. Tá? Então, observando esse esquema aqui, você percebe que fica mais fácil de escrever a sentença matemática. Então, vamos lá. Está aqui, ó. Então, 2/5 dx, que foi a distância que ela andou, eu posso representar assim, 2/5 vezes x. Você vai ver que sempre que eu quiser representar a fração de uma quantidade, né, a fração de um todo, eu multiplico a fração por esse todo. Isso vai ser sempre, gente. Tudo bem? Então, o 2/5 da extensão total da avenida é 2/5 dx. E 2/5 dx é representado 2/5 vezes x. Não parece o vezes aqui, mas entre um número e uma letra sempre tem um número de multiplicação. Tá, mais 40 metros. Tá aqui, mais 40 metros. Por quê? Ela caminhou 2/5 de x. Se tivesse caminhado mais 40 metros, ela teria chegado a metade do comprimento da avenida. Ela teria caminhado metade do percurso. Então, metade do percurso, que é total, que é x, é meio dx, que é meio vezes x. Tá? Tá aqui, metade da extensão total, olha, meio de x. 40 metros, 2/5 de x. Então, ela percorreu essa distância. Se tivesse percorrido mais 40 metros, a distância que ela teria caminhado com os netos seria metade do percurso. 2/5 de x mais 40 é igual a meio de x. Tá? Então, o que nós fizemos? Nós transformamos o que está de marrom aqui, olha, a linguagem corrente, nós transformamos numa linguagem simbólica, na linguagem algébrica. É um outro idioma, é o idioma da matemática, digamos assim. Quando eu consigo fazer isso, pronto, daqui para frente eu vou trabalhar com o conhecimento que eu tenho de matemática, que eu aprendi até hoje. Aí fica mais fácil, tá? Mas é muito delicada essa transformação, né, de uma linguagem corrente numa linguagem simbólica. Portanto, eu preciso representar alguma coisa, algum valor desconhecido por uma letra. E no caso aqui é o tamanho da avenida que eu represento por x. Quando eu faço isso, todos os valores podem ser representados, como nós fizemos aqui. Tudo bem? Ó, note que formamos uma sentença matemática representando por uma igualdade em que usamos a letra x para nos referir a um número desconhecido da sentença. 2/5 do total da avenida mais 40 metros é igual a meio de x, a metade do percurso, a metade da avenida. Tá bem? Olha essa outra situação. Vamos analisar esse outro problema. Então, nessa outra situação, nós temos o seguinte. Um carpinteiro serra uma tábua de 1 metro de comprimento. 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Ele serra essa tábua de 1 metro, ou 100 centímetros, em 2 pedaços. Um dos pedaços tem um comprimento igual ao triplo do comprimento do outro. Então, ele serra, não é ao meio, tá? O problema não está dizendo que ele serra ao meio. O problema está dizendo que ele pega a tábua de 1 metro e serra em 2 pedaços, lógico, está de tamanho diferente. Onde um dos pedaços tem o comprimento igual ao triplo do comprimento do outro. Então, um pedaço foi maior, o outro pedaço foi menor. O pedaço maior tem o tamanho igual ao triplo do comprimento do outro. É como se ele serrasse, por exemplo, em 2 pedaços, uma tábua de tamanho qualquer, e um pedaço ficasse com 2 metros e o outro ficasse com o triplo, com 6 metros. Lógico que não é isso, porque o tamanho total tem que dar 100 centímetros, tem que dar 1 metro. Eu estou dando só ideia, né?
de que ele cerrou em tamanhos diferentes, certo? Que sentença matemática poderíamos escrever para calcular o comprimento de cada pedaço? Então, a solução. Devemos encontrar dois números que representem em centímetros os comprimentos dos pedaços em que a tábua foi serrada. Como um dos comprimentos é o triplo, 3 vezes, né, do outro, podemos indicar o comprimento do menor pedaço pela letra Y. Por que a gente está usando Y, gente? Para não ficar usando X o tempo inteiro. Poderia ser W, poderia ser A, poderia ser M, mas é vício matemático trabalhar com X e com Y. E Y é a segunda letra mais usada em matemática, tá? Então vamos usar Y desta vez. Então olha só. Se o maior pedaço é o triplo do menor, então a gente vai ter que representar pela letra não o maior, mas sim o menor pedaço. Porque o maior pedaço está dado em função do menor. Se eu sei quanto é o menor, basta multiplicar por 3, que eu sei o tamanho do maior pedaço. Se eu representar o maior pedaço pela letra, fica complicado representar o menor, porque é o maior que está dado em função do menor, e não vice-versa, tá bem? E como o problema fala em 1 metro, mas ele diz que deve ser trabalhado em centímetros, por quê? Porque centímetros são números inteiros. Se eu trabalhar em metro, eu vou trabalhar com número decimal, aí vai ficar complicado. E o meu objetivo é facilitar a minha resolução e não complicar. Então aqui nós temos a tábua, 1 metro, né, de comprimento, ou seja, tem 100 centímetros de comprimento. E o carpinteiro serrou aqui em 2 pedaços, por exemplo, serrou bem aqui. Esse menor pedaço vamos chamar de Y, e o maior pedaço, como o problema diz, é 3 vezes o tamanho do menor. Então vai ser 3 vezes o Y. Se o primeiro aqui fosse 20 centímetros, o maior seria 3 vezes 20, 60 centímetros. Se o menor fosse 30 centímetros, o maior seria 3 vezes 30, 90 centímetros. Tá? Mas nós não sabemos quanto é o tamanho do menor pedaço. Então a gente chama de Y e o maior vai ser 3 vezes o Y, que é o tamanho do menor. Tudo bem? Então perceba, quando eu juntar o tamanho menor mais o tamanho maior, eu não vou ter o tamanho total da ripa de novo? Com certeza. Então, observando esse esquema, a gente pode escrever o seguinte, ó. Comprimento do menor pedaço, Y. Comprimento do maior pedaço, 3Y. Quando eu juntar, quando eu somar o menor pedaço ao maior pedaço, eu não vou ter o total, né, o tamanho, comprimento total da ripa. Vou. Né? Se eu serrei a ripa em 2 pedaços, ela tinha 100 centímetros. Quando eu juntar esses 2 pedaços, eu volto a ter os 100 centímetros. Portanto, o menor pedaço, Y, somado com o maior, 3Y, vai me dar o tamanho total da ripa, que é 100 centímetros. Tá? Usamos a letra Y para compor os números desconhecidos nessa sentença, representada por uma igualdade. As sentenças matemáticas que escrevemos nas duas situações são chamadas de equações. Aqui está repetido a palavra que escrevemos 2 vezes. Tá? Então, essas sentenças que nós escrevemos aqui nas duas situações, ó, essa primeira y mais 3y igual a 100, e essa outra aqui, ó, 2/5 de x mais 40 igual a meio de x, essas duas expressões são chamadas de equações. Tá? Toda sentença matemática expressa por uma igualdade, na qual haja um ou mais símbolos que representem números desconhecidos dessa sentença, é denominada equação. Cada símbolo que representa um número desconhecido chama-se incógnita. Então, gente, o que é uma equação? Uma equação é uma expressão matemática que apresenta uma igualdade e apresenta pelo menos uma letra. O nome dessa letra, né, ela faz o papel de incógnita e não de variável. Por quê? Numa equação, aquela letra não está ali para representar qualquer número de um conjunto. Não.
numa equação, aquela letra ali, ela está representando um valor, ou dois, ou três, uma quantidade determinada de valores, tá? Ela está escondendo, digamos ali, um número, ou dois números, ou três. Então ali a letra recebe o nome de incógnita. E aí incógnita é um valor desconhecido que a gente vai encontrar para substituir por aquela letra para transformar aquela igualdade numa igualdade verdadeira, né? Variável não é isso. Variável são valores de um conjunto que uma letra que ela está representando, certo? Você procura, quando você procura o número que está representado por aquela letra, ela faz o papel de incógnita. Quando aquela letra está ali para representar vários elementos de um conjunto, até infinitos elementos, ela recebe o nome de variável. Assim, a sentença matemática x menos y igual a 20, por exemplo, é uma equação, só que ela tem duas incógnitas. Por quê? O x e o y. E a equação por quê? Porque ela tem a igualdade e tem letras, né? Mas no caso aqui é uma equação com duas incógnitas, certo? Como toda equação é uma igualdade, então nós temos aqui, ó, isso aqui é uma equação, isso aqui é outra equação. Por quê? Porque elas têm letras e têm igualdade. Ó. Tem letras e tem igualdade. E toda equação, gente, por ela ter uma igualdade, o que está antes da igualdade é chamado de primeiro membro e o que está após a igualdade é chamado de segundo membro. Aqui, ó, o que está antes da igualdade é chamado de primeiro membro, o que está após a igualdade é chamado de segundo membro. Tudo bem? Então, essa primeira parte aí sobre equações, essa aula introdutória, é fundamental para que nós comecemos a adentrar no campo das equações. Então agora você vai fazer essa tarefa de aprendizagem, tá? Vai ler com atenção os itens, certo? E vai resolver. No caso aqui, ó, quais sentenças matemáticas a seguir representam equações? Então você vai marcar as que representam equações. As que não representam, você vai dizer por que não é equação. Segunda questão, veja as equações que a Helena escreveu. Quantas incógnitas há na primeira equação e quantas incógnitas há na segunda equação? Terceira questão, escreva as sentenças a seguir usando a linguagem simbólica matemática. Nós temos aqui uma linguagem corrente, você vai escrever usando a linguagem matemática, a linguagem de símbolos. A, B, C e D. Quarta questão, escreva a equação correspondente a cada sentença. Você vai escrever a equação que corresponde a essa sentença. A quarta questão é parecidíssima com a terceira. Quinta questão, a diferença entre a idade de Ana Clara e Júlia é de 2 anos. Se Júlia hoje está com 23 anos e é a mais nova das duas, use a letra X e escreva uma equação para calcular a idade de Ana Clara. Sexta questão, a da prova Brasil. Você vai ler e vai marcar a única questão correta. E a sétima questão também interpretativa. Você vai ler, tá? E vai representar essa situação, problema. Confira as respostas, com as respostas que estão aqui. E as questões que você errou, não esqueça de corrigir e verificar o seu erro. Tudo bem? Muito bem. Então, obrigado pela atenção. Eu espero que a videoaula tenha sido proveitosa. Se você gostou, dê like, se inscreva no canal e compartilhe com seus colegas. O tema da próxima videoaula vai ser solução de uma equação. Perceba que a gente aprendeu a reconhecer uma equação, a transformar uma linguagem, uma situação, problema numa equação. Tá? Agora, na próxima aula, a gente vai aprender a resolver essa equação. Então, estuda que a vida muda. Muito bem, fique com Deus. Até a próxima.